Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mozart Borba e estou aqui na área do aluno da editora Armador para trabalhar vídeos do livro Diálogos sobre o Novo CPC. Você comprou aí o livro Diálogos sobre o Novo CPC e aí você tem acesso a material exclusivo. E nesse material exclusivo são pequenas videoaulas para tentar demonstrar melhor o que você está lendo no livro. E essa videoaula aqui trata do assunto tutela antecipada antecedente, quer dizer, dentro de tutelas provisórias, de tutela de urgência, tutela antecipada antecedente e também ao ponto estabilização de tutela. É um tema bastante polêmico na doutrina e na jurisprudência, mas vamos tentar esquematizar tanto o artigo 303 como o artigo 304. Sem perder tempo, veja só. Imagine que você entrou com a petição inicial. PI é a minha petição inicial e ela tem que preencher requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC. Quando você entra com essa petição inicial, lembre que nós estamos aqui dentro do procedimento comum. Não existe mais aquela distinção entre procedimento comum ordinário e sumário. Você tem agora dentro do novo CPC o procedimento comum e os procedimentos especiais. No procedimento comum, você entrou com essa petição inicial, imagine que você já pode pedir uma tutela antecipada. E você já pode preparar sua petição inicial de forma completa. No livro eu venho dizendo que seria o que a gente chama de tutela antecipada genérica, uma tutela antecipada como a gente fazia nos moldes do Código de 73. Uso essa nomenclatura genérica na falta de uma mais apropriada. Mas o novo Código, ele traz uma novidade. E qual seria essa novidade? A possibilidade de você requerer uma tutela antecipada antecedente para aquelas situações onde você não objetiva a coisa julgada material, mas uma satisfação imediata e de repente aquilo possa ser a única coisa que você queira, ou além. Imagine uma situação em que o cliente chega no seu escritório dizendo: olha, meu irmão está internado, o plano de saúde negou o tratamento, precisa fazer uma cirurgia hoje, daqui a 2 horas. Nesse contexto, você conseguiria fazer uma petição inicial completa, com toda a doutrina, com a melhor jurisprudência sobre o assunto? Acredito que não. Para estas situações, o artigo 303 permite que você faça uma petição inicial provisória, uma petição inicial mais simples. E caso a medida seja deferida ou indeferida, ele abre um prazo para que você adite, para que você complemente essa petição inicial. Então, se você for lá no artigo 303, ele diz que a petição inicial você poderá propor apenas com o requerimento de tutela provisória, o requerimento de tutela antecipada e a indicação dos pedidos finais. Então, imagine o seguinte, eu posso fazer aqui um requerimento de tutela antecipada. Requerimento de tutela antecipada. Tutela antecipada antecedente. Antecipada antecedente. O que seria esse requerimento? Eu quero fazer a cirurgia do meu cliente. Eu quero fazer a cirurgia do meu cliente. Esse é o meu pedido de urgência. Mas os meus pedidos de tutela final já seriam: tutela final. Eu quero que seja confirmada a obrigatoriedade da cirurgia. Eu quero o restante do tratamento. Restante do tratamento. E eu quero também danos morais pelo constrangimento que o meu cliente passou em ter o tratamento negado. Perceba, o meu pedido de urgência é esse. Eu preciso fazer a cirurgia para ontem. Quero como tutela final a confirmação de que essa cirurgia era devida, porque existia, por exemplo, uma abusividade no contrato por ter uma cláusula de exclusão desse tratamento e essa cláusula supostamente seria uma cláusula abusiva. E eu quero o restante do tratamento e também danos morais. São os meus pedidos finais. Mas a urgência está aqui, na cirurgia. Distribuir essa petição inicial nos moldes do artigo 303. Se você for ler o artigo 303 tem a seguinte redação, ó, ele diz: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada
e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito a que se busca realizar, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então veja, o que eu estou fazendo aqui é um pedido de tutela antecipada. Esse pedido de tutela antecipada, por óbvio, eu tenho que fazer a demonstração dos requisitos para a concessão de uma tutela de urgência. Se você for lá no artigo 303, ele vai dizer que para se conceder uma tutela de urgência, há necessidade de preenchimento de 2 requisitos. Quais seriam os 2 requisitos específicos da tutela de urgência? A gente não usa mais aquela nomenclatura de prova inequívoca, verossimilhança das alegações que existiam no Código de 73. Agora, os requisitos específicos de tutela de urgência, na verdade, é a probabilidade do direito, né? Quer dizer, aquele direito que você está alegando ali, ele é provável, existe uma aparência desse direito, e que existe um risco de lesão grave, um risco de grave dano, ou risco ao resultado útil do processo. Leia o artigo 300 comigo. O artigo 300 diz: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que seria o primeiro requisito, num paralelo seria uma espécie de fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que seria, num paralelo, o periculo in mora. Se eu preencho esses 2 requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano, ou risco ao resultado útil do processo, né? O perigo de dano. Deixa eu botar aqui, perigo de dano. Perigo de dano. Então, você preencheu esses 2 requisitos. O juiz convencido de que existem estes requisitos, ele iria lhe conceder a tutela antecipada. Mas, Mozart, como eu fiz essa petição em 2 horinhas, eu não consegui preparar a melhor doutrina, não fiz aquela pesquisada para botar os meus melhores argumentos, eu não fiz uma pesquisa jurisprudencial que de repente encontrasse um precedente que funcionaria perfeitamente para esse caso, como uma amálgama para a minha situação. O que eu faço nesse caso? Faça a petição inicial a si mesmo, na correria, porque depois eu vou te dar a oportunidade de você aditá-la. Como é que funciona isso? Dei entrada nesta petição inicial. A petição inicial será distribuída. Distribuição onde houver mais de um juiz competente. Quando for vara única, você sabe que é registro. E depois de distribuído, o juiz normalmente daria um despacho determinando a citação, não é isso? Imagine que aqui o juiz estaria dando um despacho determinando a citação do réu para integrar a lide, partindo da premissa de que a petição inicial estaria completa. Se citação, artigo 238, é o ato por meio do qual eu convoco alguém para integrar a lide, além de citar, nesse ato também, eu tenho que avisá-lo que o ato subsequente dentro do procedimento comum, artigo 231, é para eu realizar a citação e ocorrer a audiência de conciliação ou de mediação, lá do artigo 334. Então, o procedimento comum, ele seguiria a dinâmica de cite-se para integrar a lide e intime-se, determino a intimação, para comparecer a esta audiência de conciliação e mediação. Não se perca, dentro da petição inicial, ela foi distribuída, o juiz disse cite-se para integrar a lide, intime-se o réu e o autor para comparecer a essa audiência de tentativa de conciliação e mediação. Isso é a regra do procedimento comum. Mas aqui eu tenho um detalhe, eu tenho uma situação de urgência. Se eu tenho uma situação de urgência, o que o juiz pode proceder aqui? Ele pode conceder uma tutela antecipada, antecedente, a do artigo 303. Mozart, no início do livro você fala da proibição da decisão surpresa. Então, essa decisão que fosse concedida aqui sem que o réu ainda tivesse sido citado, ela geraria uma surpresa para ele. É possível isso? Se você for lá no artigo 9º, no parágrafo único, no inciso 1, ele diz que não se aplica a regra da decisão surpresa às tutelas provisórias. Então, essa tutela provisória aqui, de urgência, as tutelas de urgência,
ela poderia ser concedida sem a ouvida do réu, como a gente chamava inaudita altera pares. É possível, isso não há violação à proibição da decisão surpresa, ok? Então vamos lá. Pode aqui o juiz dar uma decisão interlocutória, certo? DI é decisão interlocutória, concedendo a tutela antecipada, ou seja, determinando que o plano de saúde faça cirurgia, sua cirurgia, ok? Então ele concedeu a medida. Beleza, Mozart, então eu consegui o que o meu cliente queria. E agora? Bom, de acordo com o artigo 303, uma vez concedida a medida, será aberto um prazo de 15 dias. Prazo para aditamento da petição inicial. Prazo de 15 dias para aditamento da petição inicial. Vamos ler lá no artigo 303, o inciso 1. Olha o que ele diz. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada, que é a hipótese daqui, ó, a medida foi concedida. Concedida a tutela antecipada, inciso 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Presta atenção, meu amor. O que está acontecendo aqui, eu não estou simplesmente aditando a petição inicial para formular mais pedidos. Na verdade, eu estou apenas aditando a petição inicial para melhorá-la em relação à argumentação, a trazer novos documentos e a confirmar que eu ainda tenho interesse nesses pedidos de tutela final. O erro que eu venho encontrando no dia a dia, nas aulas, por onde eu venho trabalhando o novo código, é que as pessoas acham que essa petição de aditamento seria para eu formular os pedidos de tutela final. Não. Eu posso, no máximo aqui, confirmar os pedidos que eu já fiz na primeira petição, naquela provisória, que foi feita na correria, na urgência. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é complementar meus argumentos. Mozart, por que eu não posso trazer novos pedidos? Porque a política de recolhimento de custas, que interessa aos tribunais, ela é feita com base nisso aqui, ó. Os pedidos, o valor da causa, ele é mensurado pela tutela provisória, pela petição provisória. Então, aqui eu já quantifiquei quais são os meus pedidos, o valor da causa foi estabelecido aqui e meu recolhimento é aqui. Se eu pudesse, nessa segunda petição que eu vou fazer aqui, trazer mais pedidos, seria uma forma perfeita para eu burlar o sistema de recolhimento de custas, porque eu pediria só a cirurgia aqui, botava R$1.000 meramente para efeitos fiscais e deixava para formular todos os demais pedidos, todas as demais lesões que poderiam aumentar o valor da causa aqui, sem ter a necessidade de recolher custas. Volta lá para o artigo 303. Olha o que diz o artigo 303 no parágrafo 3º, ó. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas processuais. E olha o que diz o parágrafo 4º. A petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá que indicar o valor da causa que deve levar em consideração os pedidos de tutela final. Então, quando eu faço esse pedido, eu digo, olha, eu só estou desenvolvendo aqui a questão da urgência, porque eu não tenho tempo para fazer tudo, mas eu também vou querer fazer esses pedidos. Os argumentos desse pedido eu trago depois, mas o pedido eu já fiz aqui. Então, nesta petição daqui, nesta petição de aditamento, eu trarei argumentos, eu trarei novos documentos e eu confirmarei os pedidos de tutela final. Essas três coisas. Mozart, e se eu já tiver feito essa petição inicial completa? Se eu já tiver feito essa petição inicial completa, eu vou precisar fazer esse aditamento aqui? Não. Eu já posso fazer essa petição inicial toda prontinha, toda bonitinha, porque nem sempre será um caso de urgência contemporânea, como ele diz no 303. Isso aqui é para aqueles casos que você não tem muito tempo e está fazendo na correria. Aí ele dá essa oportunidade. Mas você já pode fazer essa petição inicial completa.
O artigo ele não é muito bem feito, eu não gosto muito da redação dessa parte do livro, né, de tutelas provisórias, mas lê o 304. O 304 diz, ó, a tutela antecipada concedida nos termos do 303. Então, existiria outros termos de você conceder uma tutela antecipada e não a do termo do 303. Entendeu o que eu quero dizer com o 304? É como se o 304 dissesse para o leitor, ó, leitor, tem o 303, mas tem outras formas de você pedir. Eu tenho visto também muita gente formulando a petição inicial sempre citando o artigo 303. Penso eu que não é a melhor solução. Eu acho que quando a sua petição inicial já está completa, você tem que citar o 300, que é o requisito para a concessão de tutela antecipada. O 303 é quando você pede que seja feito nessa sistemática. Quando você pede nessa sistemática, você está avisando ao cartório, você está avisando ao juiz. Excelência, eu quero essa benevolência aqui. Eu quero essa possibilidade de aditar em 15 dias. Mosai, como é que o cartório vai saber disso? Leia o parágrafo 5º do artigo 303. O parágrafo 5º do artigo 303 diz: o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput. Então, eu vou estar avisando ao juiz que eu estou entrando com a petição inicial incompleta, porque eu estou avisando com base no parágrafo 5º que esta minha petição inicial ela está incompleta. Então, penso eu que se você não coloca isso aqui na petição inicial, o cartório vai presumir o quê? Que você já fez a petição inicial completa. Como também, se você botar o 303, só vai restar o cartório o quê? Abrir esse prazo de 15 dias para que você confirme a sua petição inicial, seus pedidos de tutela final, e confirmando isso, a demanda prossiga. Porque, veja, se você confirma, o ato seguinte ia vir para cá, ó. Na hora que você faz essa petição, é porque você quer continuar. Se você quer continuar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou promover a citação do réu, se ele já não tiver sido citado, e a intimação para comparecer à audiência. Porque na hora que eu faço esta petição aqui, pedindo a tutela final, é porque eu estou desejando a coisa julgada. É porque eu estou desejando a coisa julgada. Quando eu digo quero tutela final, eu quero coisa julgada. Eu quero que haja uma decisão de mérito confirmando tudo isso que eu pedi. Por que eu quero a coisa julgada? Porque a coisa julgada ela me dá mais segurança jurídica do que a estabilização. A estabilização ela é algo que serve quando você não quer a coisa julgada. Então eu penso que ou você quer a coisa julgada, que é uma decisão definitiva de mérito, que só pode ser modificada por ação rescisória, ou você quer a estabilização de tutela, que é algo que lhe beneficia, mas que pode ser revisto a qualquer tempo sem as mesmas formalidades de uma ação rescisória. Então, você pode querer coisa julgada, mas aí se eu quiser a coisa julgada, já faça essa petição inicial completa, ou então confirme fazendo essa petição dizendo, eu quero que continue. Mozart, e se eu não fizer esta petição aqui de aditamento, o que vai acontecer? Olha só, se você não faz essa petição de aditamento, se você não faz, o código diz que haverá uma sentença. Olha o que ele diz no artigo 303, no parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, parágrafo 1º, ou seja, se você não fizer este aditamento, ele diz no parágrafo 2º, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, essa sentença aqui é uma sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, parágrafo 2º. Aí você pensa, se extinguir o processo sem resolução de mérito, essa liminar que foi concedida cai. Mas se ela cai, beleza, eu já fiz a cirurgia. Mas e se eu não tiver feito ainda a cirurgia? E se eu tivesse também pedido o restante do tratamento em tutela antecipada e o juiz tivesse concedido? A partir do momento que a medida cai, o plano de saúde continuaria obrigado ao restante do tratamento, se eu tivesse feito esse pedido aqui, do restante do tratamento aqui também? Estaria. Porque acontece a estabilização de tutela, que é um fenômeno novo trazido do direito francês, do referé francês. E é isso que a gente tem que se acostumar com o novo código. É que você pode aqui querer a estabilização da tutela, que é diferente da
coisa julgada. Mozart, não entendi muito bem isso. Vamos lá. Primeiro, recomponha comigo. Você fez o pedido de tutela antecipada nos moldes do 303. O juiz deferiu a medida. Abre-se 15 dias para que você adite. Se você aditar, cita-se e intima-se porque você quer que o processo continue, porque você quer a tutela final, você quer coisa julgada. Mozart, se o juiz indefere? Se o juiz indefere, aí ele já mudou o procedimento. Ele vai dar um prazo menor para aditamento. Prazo para aditamento, nesse caso, ele é menor, de apenas 5 dias. Veja, quando ele defere, ele te dá 15, quando ele indefere, te dá 5. Não gosto dessa mudança, mas foi a opção do legislador. O parágrafo 6º diz: caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em 5 dias apenas, não 15, 5 dias. Sob pena de ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução de mérito. Então, nesse caso aqui, eu vou estar com duas situações. Eu posso não aditar, e aí, se eu não aditar, acontecerá isso aqui, ó. Se eu não adito, acontece isso aqui. O processo será extinto sem resolução de mérito. Certo? Isso pode estar vindo daqui, porque você não aditou, ou daqui de baixo, porque você não aditou. Compreendido? Essa variação aqui, não tá? Segundo detalhe. Se eu adito, ou seja, se eu faço esta petição daqui, aí qual é o procedimento? O procedimento será: prossegue a demanda. Ok? O procedimento será: prossegue a demanda, já que você aditou. Deixa eu botar isso aqui em caneta preta para você entender as duas variantes. Ó. Para você não misturar uma com a outra. Então, aditei, seja em 15, seja em 5 dias, a demanda prossegue porque eu quero coisa julgada. Não aditei, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Se ele vai ser extinto sem julgamento do mérito, a medida, caso tenha sido concedida, perceba, só há estabilização de tutela se ela tiver sido concedida. Caso a medida tenha sido concedida, que é essa hipótese aqui de cima, haverá estabilização de tutela. Estabilização de tutela. A estabilização de tutela do 304, ela é diferente de coisa julgada, ok? Então, recapitule comigo. Nesta petição inicial, antes de eu chegar em tutela, antes de eu chegar em estabilização de tutela, você fez essa petição inicial, você já pode fazer ela completa, mas se você tiver com uma situação de urgência que não dá para complementá-la totalmente, aí o que você faz? Você só faz o requerimento de tutela antecipada e indica já os seus pedidos finais. Fiz dessa forma, demonstrei a probabilidade do direito e o perigo de dano. O juiz se convenceu da existência disso. Ele concedeu a medida. Na hora que ele concede a medida, você vai ter 15 dias para aditar a petição inicial. Neste aditamento, você não vai formular novos pedidos, mas vai trazer apenas novos argumentos, novos documentos e confirmar que quer prosseguir para uma tutela final porque você quer a coisa julgada, você quer uma decisão definitiva, você quer uma decisão de mérito. Se ele indefere, o prazo é menor, são apenas 5 dias. Lembrando que esses prazos são fixados em dias úteis, artigo 219 do novo CPC. Mozart, nesses dois casos daqui, eu aditei, prossegue. Eu aditei, prossegue. Mozart, eu não aditei, extingue sem julgamento do mérito. Essa extinção sem julgamento do mérito vai gerar estabilização de tutela? Vai, se a medida tiver sido concedida. Se a medida tiver sido concedida, gera estabilização de tutela. Se ela tiver sido concedida, gera. Mozart, mas se eu requerir o prosseguimento do processo, estabiliza? Não. Porque se você requerer o prosseguimento do processo, é porque você não quer a estabilização, você quer coisa julgada. Mas se você não requerer o prosseguimento do processo porque você não fez essa petição,
Aí o que acontece com o processo? O processo é extinto, mas se ela tiver sido deferida, estabiliza. Mozart, que porcaria é essa de estabilização? Lê o 304. O 304 diz: a tutela antecipada concedida nos termos do 303, por isso que eu estou dizendo, não é toda vez que vai estabilizar, é porque você pediu nos termos do 303, torna-se estável se a decisão que conceder não for interposto agravo de instrumento. Aí veja bem, é isso que a redação é truncada. Ele está dizendo aí que ela vai estabilizar se você simplesmente não agravar. Penso que essa compreensão ela é incongruente com o restante do sistema. Penso no seguinte, veja só. Essa decisão interlocutória aqui, ela não é passível de agravo de instrumento. Lembrando que o agravo de instrumento, artigo 1015, não cabe contra qualquer decisão interlocutória. O rol é taxativo. Mas apenas aquelas hipóteses previstas. Mozart, se eu estou diante de uma decisão interlocutória que não está dentro daquele rol do artigo 1015, aí você vai entrar com o com a apelação, na verdade, como preliminar da apelação. É o artigo 1009, parágrafo 1º, certo? Não é cabível agravo de instrumento. Apelação, artigo 1009, parágrafo 1º. Quer dizer, no final você levanta aquela questão que não era suscetível de agravo. Mas aqui, especificamente, cabe agravo de instrumento, que é o artigo 1015, inciso 1. No artigo 1015, inciso 1, ele diz que dessa decisão aqui cabe agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 1. Cabe agravo de instrumento contra as decisões de tutela provisória. Tutela de urgência antecipada é uma espécie de tutela provisória. Se você não interpõe esse agravo de instrumento, ele diz que a medida fica estável. E só pode ser modificada se for proposta uma nova ação. Aí vê que coisa maluca. Não é se você apenas não ofereceu o agravo de instrumento. Tem que existir um binômio aí, tem que existir uma dupla inércia. Entenda isso, dupla inércia. O que seria essa dupla inércia? Raciocina comigo. Eu não posso estar querendo esses outros pedidos. Aí eu vou e faço minha petição confirmando. Eu quero que o processo prossiga porque eu ainda quero dano moral, porque eu ainda quero a cirurgia, porque eu ainda quero as outras coisas. A cirurgia já foi feita, mas que eu quero que o plano de saúde fique obrigado a cumprir o restante do tratamento. Se o plano de saúde não agrava, se eu interpreto literalmente o artigo 304, o processo é extinto. Eu acabei de fazer uma petição dizendo que eu quero que o processo prossiga, mas o 304, parágrafo 1º, está dizendo que se o réu não agrava, o processo é extinto. Não pode. Da mesma forma, inverta. Se eu não faço esse aditamento, é porque eu quero estabilizar. Mas se o réu agrava, é porque ele não quer estabilizar, é que ele quer que o processo continue. Mas o artigo 303 diz que se eu não fizer essa petição, o processo é extinto. Então veja que o artigo 303 prevê uma extinção que ela é incompatível com o ato do réu de agravar. Inverta. O artigo 304 prevê uma extinção que é incompatível com o ato do autor em querer prosseguir. É, para mim, uma tecnia, uma incoerência desse livro, do livro de tutelas provisórias de urgência. Como é que eu venho interpretando, e para mim, particularmente, é a forma mais harmônica de você aceitar o que está previsto aí. Só ocorrerá extinção se houver uma dupla inércia. Ou seja, se o autor não demonstrar que tem interesse no prosseguimento do feito, ou seja, o autor não fizer essa petição, e também o réu não ofereceu o agravo de instrumento. Porque aí, à luz do do julgador, ele vai dizer o seguinte: olha, o autor não quer prosseguir porque ele não aditou, e o réu também não quer que esse negócio prossiga porque ele não agravou. Então, para mim, só vai ocorrer esta extinção aqui. Esta extinção aqui, ela só ocorre, deixa eu botar um asterisco aqui. Esta extinção só ocorre se não ocorrer esta petição de aditamento e não ocorrer este agravo. Aí, se nenhum dos dois agirem, aí sim o processo é extinto. Mozart, e se ele não oferecer esse agravo, o processo é extinto, e o que acontece? Estabilização de tutela. A medida continua produzindo efeitos, mas não é coisa julgada. Mozart, como é que eu faço para rever essa estabilização de tutela? Aí o artigo 304 diz, parágrafo 2º, qualquer das partes poderá,
demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Quer dizer, já que eu não ofereci esse agravo e que esse processo foi extinto porque o autor também não havia ditado, já que houve essa dupla inércia, extinguiu o processo, mas a demanda, a tutela continua produzindo efeitos. Ela continua lá, continua a ordem para cumprir a decisão. Eu não quero mais isso, Mozart. Eu percebi agora que isso é maléfico para mim, eu sou o réu. O que eu faço? Eu vou entrar com uma ação, aí não é ação rescisória, por isso que isso não se confunde com coisa julgada. Eu vou entrar com uma ação para rediscutir, para rever essa decisão que ficou estável. É isso que é novidade que a gente não tem no Código de 73 e tem no Código de 2015. E a maioria das vezes o aluno fica querendo associar isso o tempo todo a coisa julgada, mas não é coisa julgada. Tanto é que não é coisa julgada que se você for mais na frente, ele diz no parágrafo 6º, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Então, essa decisão aqui, ela não faz coisa julgada. O que ela faz é a estabilização de tutela. Mozart, e como é essa ação? Essa ação tem prazo de 2 anos. Olha aí, Mozart, o mesmo prazo da ação rescisória. Mas não é ação rescisória. A ação rescisória é uma ação originária de tribunal. Ela tem as hipóteses de cabimento narradas no artigo 966, rol taxativo. Aqui não. Aqui é uma simples ação que é reproposta no mesmo juízo que correu a ação originária. Esse mesmo juiz se tornou prevento para essa futura ação, se ela houver, no prazo de 2 anos. Mozart, se passar esses 2 anos, eu ainda posso rediscutir isso? Não. Então aí fez coisa julgada. Não! Não faz coisa julgada. Na verdade, o que está acontecendo aí é uma estabilização de tutela, como diria, sei lá, professor José Frederico Marques, professor Barbosa Moreira, uma espécie de... Não tem a coisa julgada plena, que é aquela que ocorre depois dos 2 anos da rescisória. Isso aí seria, fazendo uma analogia, uma estabilização de tutela plena, porque também passou os 2 anos, mas não é coisa julgada. Mozart, o que mais eu tenho que saber sobre isso? Basta você ler os parágrafos. Os parágrafos, eles são muito claros em relação a isso. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, o parágrafo 5º, ele diz: o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º, que é essa que ocorreu, estabilização, extingue-se no prazo de 2 anos contados da ciência dessa decisão que vai... Da ciência da decisão, né? Ele diz, da ciência da decisão que extinguiu o processo, né? O processo não vai ser extinto se houver essa dupla inércia. Senhores, isso aqui foi o nosso vídeo para tentar materializar visualmente o que você leu no livro Diálogos sobre o Novo CPC. Eu espero que você esteja realmente gostando e depois vá ver os demais vídeos da obra. Beijos e abraços.